Olá a todos, né? Essa aula aqui vai ser para falar sobre curva de retenção de água, né? A curva de retenção nada mais é do que a relação que nos dá como a quantidade de água dentro do solo, tá? Que pode ser expressa aqui pela umidade volumétrica, grau de saturação, né? Umidade gravimétrica, ou um índice aí que poucas pessoas conhecem, que é o índice de água, né? Como essa quantidade de água medida por um desses índices se relaciona com, né, o potencial de água, que a gente chama de sucção, tá bom? A gente geralmente, eu vou chamar principalmente curva de retenção, às vezes vocês vão me ver chamando curva característica, e para a gente, esses dois nomes são ok, tá? Você pode chamar de qualquer um, só que a palavra curva característica, né, a nomenclatura curva característica, ela foi inventada, né, ela foi proposta pelos agrônomos. Por quê? Para os agrônomos é essencial caracterizar o solo sob o ponto de vista de quantidade de água e potencial da água. Por quê? Porque cada cultivo, cada planta, né, precisa retirar a água do solo e cada planta tem uma capacidade de fazer isso. Então, tem alguns solos que vão ser inadequados. Então, esse termo curva característica é exatamente por causa disso, porque essa relação vai caracterizar o solo, né, se ele é adequado ou não para um cultivo. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre como que a água fica dentro do solo, né? Como é que a gente tem essa digamos assim, relação, né? E como é que a sucção controla essa relação. Para isso, a gente vai começar falando um pouquinho, né, sobre adesão ou adesividade da água ao solo, né? Então, adesividade, vou chamar adesão, né? E uma propriedade que é bem interessante, né, que algumas pessoas até convivem com ela, mas não se dão conta, né, que é a molhabilidade, né, que seria uma tradução aqui para uma coisa que é hidrofílico. Né? O que é hidrofílico? Hidrofílico é quando há uma boa adesão da água, no caso, né, do líquido água, a um sólido. Né? Só caracterizando aqui, vou colocar um desenho aqui. Imagina que isso aqui é um sólido, certo? Então, nós temos aqui um sólido. Aí vamos imaginar que a gente tem uma gota d'água aqui. Né? Então, aqui é a água. Tá certo? E a gente tem aqui o ar. Se você prestar atenção, esse ponto aqui que eu estou circulando agora, tá certo? Ele é um ponto triplo, né? Nele, né, nós temos, né, um sólido, um líquido e um gás. E essa, né, diferença, né, de fase que existe aqui é que permite que a água, né, acabe gerando uma adesão da água ao sólido. Ok? Essa adesão pode ser, digamos assim, melhor ou pior. E daí que vem esses nomes, né, chamado superhidrofílico, né, hidrofílico, hidrofóbico ou superhidrofóbico. Nós vamos começar pelos que a gente conhece. Né? Existem alguns papéis, né, por exemplo, o papel higiênico, aquele papel toalha, né, ele tem uma capacidade de absorver a água, ou seja, da água se aderir a ele, muito grande. Né? Então, a gente poderia, por exemplo, colocar aqui na categoria, né, dos hidrofílicos, né, superhidrofílicos, desculpa, né, hidro de água e fílico de amigo, né, de gosto, de gostar, os papéis, né, algum desses papéis que a gente utiliza aí no dia a dia, certo? Os materiais hidrofílicos, né, são os cotidianos, né, quase tudo é molhado pela água, né? E o que seriam materiais hidrofóbicos, né? São materiais que a gente não consegue molhar com água, né? Eu coloquei esse vídeo aqui, interessante, né, bonitinho, que eu achei na internet, que é exatamente isso. Ó. Como essa placa que eles colocaram aqui, né, uma placa super hidrofóbica, ou seja, a água não consegue aderir nela, né? Quando a gota d'água cai, o que acontece? Você tem aqui, né, uma melequinha, né? A água fica se comportando como se fosse uma meleca. Ela quica, né, e acaba caindo aqui para fora da placa. Né? Então, nesse caso aqui, a gente poderia dizer, né, que não houve, né, o processo de adesão da água ao sólido. Né? Então, a gente não consegue molhar, né, o sólido com a água. Não tem nenhuma adesão. Então, nesse caso aqui, a gente teria um material super hidrofóbico. Né? Tem outros materiais hidrofóbicos, né? Por exemplo, aquelas camisetas que a gente, né, aqueles tecidos denominados de dry fit, né, que você consegue secá-lo muito rápido, né? Você faz atividade física, mas o suor não fica retido nele, né? E para a gente aqui, que é o que nos interessa, né, a maioria dos materiais são hidrofílicos, né? Ou seja, a água adere nele, né, bem ou mal, mas adere nele. Né? E o que acontece quando a água adere a um desses elementos? Né? Vamos olhar aqui para nossas duas partículas. Né?
O que acontece é que como você tem a pressão do ar aqui, e aqui dentro você tem a pressão da água, tá certo? Se a pressão do ar for maior do que a pressão da água, você vai empurrar, né, essa membrana aqui se forma, tá certo? E quanto mais maior for a diferença, né, digamos assim, mais você vai empurrar. Se você fizer um exercício mental, você pode imaginar que isso aqui é o volume de água, né, que está dentro do solo. Ou seja, quando você aumenta a pressão do ar, né, você empurra isso, então você diminui, né, o volume de água. Então, daqui já fica fácil a gente ver, né, lembrando aí do conceito de sucção, né? Sucção tem duas parcelas, a primeira parcela é a osmótica, a segunda parcela é a mátrica, né, ou capilar. Então, fica fácil a gente imaginar, né, que quando a gente aumenta esse termo, né, ou seja, aumenta a diferença de pressão entre a água e o ar, né, no caso aqui o ar e a água, a gente vai diminuir o volume de água, ou seja, a gente vai produzir um processo de secagem, né? Por outro lado, olhando aqui do outro lado, né, se a gente diminui, né, essa diferença, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma relaxação aqui, desculpa, a gente vai ter uma relaxação desse menisco, né? Então ele vai começar a ficar, né, cheio aqui, né, e podendo até ficar saturado aqui, que é o que eu tentei demonstrar. Ok? Tudo isso aí, pessoal, depende de uma propriedade da água, tá? Que é super importante, que é a tensão superficial. Né? Eu gosto, eu não sei bem se esse conceito que eu dou, né, de maneira simplificada está correto. Eu acho que sim, né? Mas se você quiser imaginar o que é a tensão superficial, tá? A tensão superficial ocorre por uma série de fatores. Mas você pode imaginar o seguinte, é como se fosse a resistência à tração da água, tá bom? Professor, mas a água tem resistência à tração? Tem, né? Se ela não tivesse resistência à tração, né, se você imaginar essa abóbada aqui, né, por exemplo, essa esferinha, né, o fluido aqui dentro está empurrando, né, e ela está, digamos assim, envolvendo. Então, para isso ficar preso, a gente tem que ter aqui uma resistência à tração. E essa tensão superficial, né, em condições normais de temperatura e pressão, ela gira em torno aí de 70 milinewtons, tá? Milinewtons, desculpa aqui, eu acabei botando o newton primeiro, milinewtons por metro. Né? Então, ela é uma propriedade, né, que é até mensurável, tá, ok? Vamos aqui para o próximo slide. No próximo slide, a gente tem aqui a nossa definição, né, de sucção, e eu coloquei ela só para relembrar, né, que o que é sucção? Sucção é a energia livre do solo. Né? Por que a gente diz isso? Né? Tem duas parcelas aqui que a gente não consegue mexer. Né? Uma delas é a parcela relacionada, né, à energia associada à água devido à posição. Né? Então, você não vai conseguir mexer nisso. Se uma gota d'água está a 10 metros de altura, ela só muda de posição se você baixar ela. Você não consegue mexer. Né? A mesma coisa é a energia relacionada à pressão atmosférica. Né? Então, também a gente não vai conseguir mexer nisso. Porém, essas duas aqui, que é a capilar e a osmótica, a gente consegue sim alterar. Tá bom? E a gente consegue alterar. Quando a gente faz essa alteração, a gente acaba tendo um resultado como esse. Né? Eu tirei isso aqui de um paper, né? E isso aqui é basicamente imagens de uma amostra de solo num microscópio eletrônico que a gente chama de environment, né? Ambiental, onde você consegue controlar a umidade relativa do ar. Se vocês observarem, o que a gente tem aqui é um processo de secagem, né? Então a gente foi baixando a umidade relativa do ar. E aqui é possível ver exatamente isso. Ó. Ao mexer na sucção, né? Eu tinha um menisco aqui, eu tinha um menisco aqui. Então, se a gente aumenta a sucção, a gente diminui esse menisco. Ó. Então, a gente diminui o volume de água, né, que eu tenho aqui nos meus poros. Né? Até chegar a um ponto em que você não vê mais a água. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um menisco, então a gente tem um regime capilar. Né? Aqui a gente ainda tem um regime capilar. E aqui, ou você não está vendo mais a água, ou a água está tão aderida, né? Está tão, digamos assim, colada aos grãos de solo, né, que a gente poderia dizer que ela está no formato de um filme, tá certo? E esse conceito é importante para a gente começar a ver, né, a feição, né, a forma da curva característica. Né? Então, a gente, né, esse autor aqui, que eu não lembro de onde eu tirei, né, acho que é do Marinho, não tenho certeza, a gente tem essa imagem aqui e ele divide em, né, 3 trechos, mais o trecho em que o solo continua saturado. Né? Então, vamos fazer um desenho, né? Vamos aqui para o nosso quadro, tá certo? Vamos aqui para o nosso quadro. Vamos imaginar que a gente tem aqui um tubo, né, capilar. Né? Então, deixa eu desenhar aqui o tubo capilar. Então, você tem que imaginar que esse desenho que eu estou fazendo aqui,
né, tem um diâmetro muito menor do que o que a gente está imaginando, tá bom? Então, imagina que isso aqui está cheio de água, ok? Isso aqui está cheio de água. Então, temos aqui nossa água, né? E a gente consegue aqui formar aqui um menisco, né? Um menisco capilar, certo? Que do lado de fora aqui, a gente tem a pressão do ar, ok? Como eu tinha falado para vocês, aqui dentro a gente tem a pressão da água, né? Se você imaginar, né, que você tem uma diferença de pressão de ar menos a pressão da água muito baixinho, pode ser que você nem sensibilize, né? Que você não consiga nem sensibilizar, digamos assim, a água, né? Então, vamos imaginar que para valores muito baixos, né? Opa, não gostei aqui do vermelho, não, botar, ou do azul, não, botar vermelho. Para valores muito baixos, né? Onde essa diferença aqui é muito pequenininha, né? Vamos botar aqui, ó, muito menor do que um determinado valor, sei lá, muito menor do que um determinado valor. Eu vou colocar 1 aqui, né? Mas não precisa ser necessariamente 1, não, tá bom? O que acontece? Você não consegue, né, mover esse menisco. Então, você não consegue trazer esse menisco desse ponto A para esse ponto B. O que a gente chama? O que a gente diz? A gente diz, então, que o tubo capilar está totalmente saturado, né? Isso é representado pela curva por esse trecho aqui, tá bom? Então, nesse trecho aqui, devido ao diâmetro do tubo capilar, né, ser pequeno ou grande, né? Nesse caso aqui é até grande, né? Em torno de 20 kPa mais ou menos. Então, nesse trecho aqui que eu estou pintando aqui, né? A diferença de pressão, né, de água, de ar e de água é tão pequena que não conseguiu ainda, né, mover o menisco, né, para que o ar entre. Aí a gente chega num ponto, né, que é exatamente o ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui ele é essencial para a gente, tá? E por que ele é essencial? Ele tem um nome, né, bem pomposo, né? O nome dele é valor de entrada de ar, né? Desculpa aqui, estou usando a coisa errada, é valor de entrada de ar, tá certo? Que é exatamente o momento em que a gente conseguiu romper, né, digamos assim, a água, né, empurrar a água e permitir que o ar entre. Nesse ponto aqui, ó, que é o valor de entrada de ar, tá certo? Vou chamar aqui esse ponto aqui de A, até o ponto B, a gente tem água suficiente para ter um menisco, né? Que seria mais ou menos essa forma aqui que a gente está na figurinha, tá bom? Então, a gente tem água suficiente para ter menisco. Se eu continuar tirando água do solo, né? Por meio daquele processo de empurrar o menisco de água, né? O que vai acontecer? A minha quantidade de água não é mais suficiente para eu ter um menisco. Então, é como se eu tivesse a água apenas ao redor do grão, né? Então, eu não tenho mais. Por isso que eles dizem aqui que a água está dissolvida, né? Como se fosse um filme, certo? Essa parte aqui, ó, que ele colocou aqui para esse solo específico, que eu vou chamar de C, né? É, digamos assim, a parcela de água que eu ainda consigo retirar, né? Quase que secando ao ar ou sem usar temperatura, né? E a gente vai colocar aqui essa parcela do C até o finalzinho aqui, até a secagem total do solo, seria a parcela que a gente precisaria usar calor, né? Por exemplo, quando a gente usa a estufa, ok? Então, a gente viu que a nossa curva, né, tem diversos regimes. Talvez o regime que mais nos interessa, que é esse aqui, que é o capilar, tá bom? É o que, às vezes, né, mais nos interessa. Mas nem sempre o solo está nessa condição, tá bom? Um outro aspecto da curva, né, que a gente pode chamar a atenção, porque geralmente as curvas características, as curvas de tensões, elas têm esterese, né? Vamos tentar explicar aqui, ó. Vamos aqui fazer um desenho aqui, eu vou pedir licença para vocês, eu vou fazer um desenho aqui, certo? Então aqui imagina que isso aqui é o sólido, né? A gente tem outro sólido, né? Sólido 1, sólido 2, né? Aquele processo lá que a gente falou agora há pouco de ficar empurrando, então eu vou colocar aqui, ó, que o menisco estava aqui, né? A pressão de água era suficientemente baixa para que ele ficasse. E aí, ao aplicar uma determinada pressão, ele veio para cá, né? Então, o que significa isso? Ó, vamos lá. À medida que eu aumento a diferença de pressão de ar e de água, né? Então, à medida que eu aumento a diferença entre a pressão de ar e de água,
o que que acontece? Acontece que há uma redução no volume de água, né? O que que é essa redução do volume de água? É o que a gente chama de dessaturação, né? De secagem, eu não sei se... Eu gosto dessa palavra, secagem, né? Ou qualquer outra palavra que você preferir, né? Então, o que que a gente está fazendo? A gente está saindo aqui do trecho, né, saturado, né? Do solo totalmente saturado. Aí a gente aplicou uma determinada pressão de ar ou qualquer outro tipo de energia que permitiu, né, que entrasse ar na amostra. A partir daqui a gente tem um regime capilar, tá certo? E esse regime capilar fica aqui até encontrar esse ponto, ok? Então a gente tem aqui uma curva de secagem, né? O que é uma curva de secagem? É toda vez que eu tenho uma redução da quantidade de água, geralmente não, isso acontece quando eu aumento a minha sucção. Maravilha. Então, a gente já viu aqui que existe uma zona saturada, a gente viu aqui que existe um valor de entrada de ar, né? Só para quem quiser associar, esse valor de entrada de ar aqui, né, ele estaria para a curva de retenção como o pré-adensamento, certo? Pré-adensamento está para, certo? A curva, o ensaio odométrico, tá bom? Mas tem um outro valor que a gente viu agora há pouco, né? Que é o valor residual. O que é esse valor residual? É um valor de umidade que para eu tirar ele, para eu avançar nele, eu tenho que aplicar energias muito altas, eu tenho que aplicar valores de sucções muito altas, né? Então, a gente tem aqui também um valor residual, ok? E uma coisa que é super importante, né, é exatamente a inclinação aqui do trecho capilar. Por quê? Porque essa inclinação do trecho capilar está diretamente associada, tá, com a distribuição dos poros, né? Então, esse trecho capilar aqui está diretamente associado com a distribuição dos poros. Ok? A gente vai ver já já um slide em que eu acho que aparece isso melhor. Vamos para o próximo slide, né? Desculpa, esqueci de falar uma coisa ainda nesse slide aqui, tá? A gente tem uma outra curva, né? Então, a curva característica de secagem está aqui, né? E se você der uma olhadinha, né? Se você partir aqui, né, desse ponto, deixa eu trocar aqui para deixa eu trocar aqui para o amarelo, certo? Então, se você partir aqui desse ponto aqui, não, amarelo não, amarelo é muito verde-limão, talvez. Se a gente partir aqui desse ponto aqui, né, que o solo está seco, né, quase não com valor residual, né, se a gente começar a reduzir essa diferença de pressão, né, então, nesse caso aqui, a gente tem um volume de água muito, muito baixo, tá certo? Então, se a gente começar a reduzir a diferença de pressão de água e ar, a gente vai ter o umedecimento do solo. Então, a gente chama isso aqui de curva de umedecimento. Vocês vão ver que em português, às vezes, as pessoas usam a palavra molhagem. Eu tenho minhas dúvidas se a palavra molhagem existe, certo? Então, a gente tem aqui a curva de secagem e a curva de umedecimento. Indo para o próximo slide, né? A gente já viu que as curvas são, né, digamos assim, que a curva de retenção tem esterese, né? Mas eu vou aproveitar para explicar um outro conceito, que é o conceito de curvas primárias, tá certo? Curvas primárias. Deixa eu apagar aqui que ficou ruim aqui. O que são as curvas primárias? É um conceito bem interessante, né? E é fácil de entender. E ele é, digamos assim, um conceito parecido com plasticidade, né? Então, vamos lá, curvas primárias, tá certo? Primárias. Ok. Se você partir aqui desse ponto, né, que eu vou riscar aqui, né, um pouquinho mais, o ponto A, né, o ponto A está saturado. Não existe, né, a palavra saturado é exatamente porque você não pode ultrapassar isso. Então, é o máximo de água que a gente pode colocar no solo. Então, aí, nesse caso, o solo está saturado, né? Se você começar a aumentar a sucção, né, seja a sucção osmótica ou seja a sucção mátrica, né, até o valor de entrada de ar, o que é que você tem? Você continua com o solo saturado. Então, preste atenção que é impossível ter um ponto aqui, ó. Por quê? Simplesmente porque você não pode, né, estar mais do que saturado, né? Então, não é possível, né, estar acima do nível saturado. Então, durante todo esse trecho aqui, ó, até o valor de entrada de ar, você está num limite, né? Então, essa curva aqui que eu estou rabiscando, ela é um limite.
Ok, cheguei no valor de entrada de ar, começo a, né, continuo secando meu solo, continuo secando meu solo, continuo secando meu solo, tá certo? E pela mesma razão que não podia ser, né, podia haver um ponto aqui, ó, eu não sei se vocês percebem, mas também não vai poder ter um ponto aqui. Por quê? Porque se eu estava nesse ponto A e eu secar o solo naturalmente vai querer vir para esse ponto B, né? Ele não vai querer fazer essa trajetória aqui, ó. Então, se você observar, essa curva de secagem, quando a gente parte da condição saturada, ela é uma curva primária. E por que a gente diz que ela é uma curva primária? Né? Porque ela é um limite, certo? Então, ela é um limite. Ok? A mesma coisa vale, né, se a gente tiver com o solo muito seco, né, então a gente está aqui numa condição extrema. Deixa eu trocar de cor aqui para ajudar aqui a botar aqui vermelho. Então imagina que a gente está numa condição extrema aqui, com a quantidade de água muito baixa, né, e a gente vem umedecendo o solo, né, reduzindo a sucção, né. Naturalmente ele vai vir por esses pontos. Então, preste atenção, para esse solo é impossível ter essa condição aqui, ó. É impossível você aplicar esta sucção, né? Sucção aqui, sei lá, 0, né? E obter esse índice de umidade, tá certo? Se você tiver esse índice de umidade, significa que você está no máximo aqui, tá bom? E aí, eu queria chamar a atenção de vocês que, na verdade, existe toda uma região, né? Onde é possível ter pontos. Então, para a mesma sucção, tá certo? Eu posso ter diferentes umidades dependendo da minha história, tá bom? Então, por exemplo, se você imaginar aqui um talude, tá certo? Em que você tem, né, o sol aqui brilhando às vezes, né? E outro dia tem chuva, né? Então, tem chuva. Né? Então, o que você vai ter? Você vai ter aqui um processo de ciclagem, né? De secagem, né? E umedecimento, secagem, umedecimento, secagem, umedecimento. E aí, por exemplo, quando você vai coletar a amostra, você pode estar por aqui, ó. Só que, observa, né? É um dos infinitos pontos em que ele poderia estar, tá bom? Por isso, é que eu recomendo, por exemplo, para os meus alunos, né, para os alunos que fazem pesquisa comigo e para as pessoas que me perguntam, eu recomendo que elas façam a curva de secagem e de umedecimento primária. Por quê? Se você conhece essa região, tá certo? Toda, fica mais fácil para você caracterizar o que é que vai acontecer com o solo, tá ok? Então vamos passar aqui para o próximo slide. Eu já tinha falado para vocês, né, sobre a relação que existe entre os poros, né, e a água. A relação é muito simples, né? O Ivan fez essa curva, tá? O Ivan foi um aluno brilhante meu de doutorado, né? Ele participou aí do doutorado, ele conseguiu o doutorado dele em 2013, tá certo? E o Ivan fez essa figura, né? Ela é muito legal. Então, imagina o seguinte, ó. Cada poro, né, funcionaria como se fosse um tubo capilar, tá certo? Então, cada poro funcionaria como se fosse um tubo capilar, tá certo? O que é a distribuição de poros, né? O que é a distribuição de poros? Vamos levar essa figurinha aqui lá para o nosso quadro, a gente brincar com ela lá no quadro, certo? Vamos, né, levar aqui para o quadro, certo? Então, vamos imaginar aqui, ó, que a gente tem diferentes tubos capilares, né? Então, eu tenho um tubo capilar bem largo, né? Que estaria associado aqui, né, aos macroporos. E aqui eu teria um tubo capilar bem pequenininho, né? Bem estreito, né? Que estaria associado aqui aos microporos, tá certo? O que acontece, né? O que acontece é que a água vai sair, né, de um poro grande, né, de um poro cujo diâmetro é grande. Para eu tirar essa água daqui é muito fácil, né? A relação que existe entre o diâmetro e a diferença de pressão, né? Então, a relação que existe entre o diâmetro e a diferença de pressão é uma constante dividido pelo diâmetro, ok? Então, quanto maior o diâmetro, menor a diferença de pressão que existe para eu vencer esse menisco, tá certo? Então, se você imaginar, né, o que é o valor de entrada de ar? Né? O valor de entrada de ar é exatamente essa pressão onde eu consigo vencer os primeiros meniscos, tá certo? E aí,
Se esses diâmetros forem maiores, eu venço rápido. Se esses diâmetros forem menores, eu vou ter que aplicar mais energia, né? Vou ter que aplicar uma diferença de pressão maior. Tá certo? O que acontece, por exemplo, com o solo de Brasília, que é dito bimodal, né? Então, olha só. No solo de Brasília, a gente encontra macroporos bem caracterizados, né? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de macroporos bem caracterizados, ou seja, existem poros, né, grandes, né, da ordem de 100 micra, por exemplo. Vou colocar aqui 100 micra, mas... Tá certo? Até 1 micra. Tá bom? Então, para tirar a água desses poros, eu vou precisar de uma relação, né? Uma diferença de pressão, por exemplo, de ar e água baixa, né? E aí, olha só o que acontece. À medida que eu vou aplicando essa diferença de pressão, eu vou tirando a água desses macroporos, tá certo? E aí chega um momento que não tem mais água dos macroporos para tirar, ok? Aí a gente vai para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Existe também no solo de Brasília poros muito pequenininhos, tá? Da ordem de 20 nanômetros, né? Então, para tirar a água desses poros aqui, aí eu tenho que aplicar uma energia bem maior, certo? Então, esse slide aqui, ele serve para explicar exatamente a relação que existe entre os macroporos e os microporos, né? A distribuição de poros e a curva de retenção, tá bom? E aí, eu não sei se vocês lembram, eu tinha citado para vocês, vou voltar aqui na apresentação, né? Que a inclinação, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a inclinação aqui, né, que existe na curva de retenção, ela está ligada à distribuição de poros. Então, se você tiver uma distribuição mais uniforme, essa inclinação é alta, né? E se você tiver uma distribuição menos uniforme, esse valor é mais baixo. Vamos dar uma olhada como é que a gente poderia imaginar isso. Ó, o Marinho, né? O Marinho é um cara talvez seja um dos maiores especialistas, né, em curva de retenção aqui do Brasil. Tá? Mas, além disso, ele é muito didático nas suas explicações. E essa figura dele aqui é fantástica, né? Então, imagina que a gente tem lá aqueles tubos capilares que eu tinha acabado de desenhar para você, né? E eles estão saturados. Então, eu vou aplicando energia, né? Vou aplicando energia, aplicando energia, aplicando energia, aplicando energia. Imagina que todos os tubos, todos os tubos que eu tenho no meu solo lá, todos os poros, né? Todos os poros são do mesmo tamanho. Tá certo? Todos os poros são do mesmo tamanho, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar aqui uma diferença de pressão de ar e de água, né? Vou aumentando essa diferença, aumentando. Aí chega num determinado momento que eu consigo tirar a água desses poros. Mas só que observe que quando eu tirar a água de um dos poros, eu estou tirando a água de todos eles ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, isso aqui seria um solo super uniforme, né? Todos os poros têm o mesmo tamanho. Então, como é que seria a curva de retenção de um solo onde todos os poros têm o mesmo tamanho, né? Seria uma horizontal até o valor de entrada de ar, mas quando o ar entrasse, saía a água de todos os poros ao mesmo tempo, tá certo? Vou apagar aqui. Então, agora vamos, né, fazer um segundo exercício. Imagina agora, né? Vou até trocar a cor, tá certo? Imagina agora que a gente tem 2 diâmetros de poro, né? Então, a gente tem, que nem eu fiz lá naquela hora, né? Eu tenho um diâmetro maior, né, de tubo capilar, e eu tenho um diâmetro aqui menor de tubo capilar, né? Então, quando eu viesse aqui, ó, né, aplicando energia, energia, aí eu vou e consigo tirar, né, a água dos poros maiores, né, dos macroporos, vamos chamar assim, né, dos macroporos, certo? Então, eu tiro a água de todos os macroporos ao mesmo tempo, né, porque todos os poros que têm esse tamanho vão ser afetados da mesma maneira. Só que aí eu chego no limite e não consigo mais tirar a água, por quê? Porque os microporos, né, os poros que, digamos assim, têm um segundo tamanho, para eu tirar a água deles, eu teria que aplicar um pouquinho mais de energia, né? Quando eu chegar aqui, eu tiro, né, a água desse segundo grupo, tá certo? Então, aqui fica claro o porquê bimodal, né? Bimodal porque eu tenho 2 poros, né, que têm tamanhos, né, diferentes, né? E eles, digamos assim, dominam, né? São os que mais ocorrem, né? A ponto de eu até dizer que só tem um tamanho, só tem 2 tamanhos, né? Agora, imagina que todos os poros têm tamanho diferente, né? Então, imagina que você tem uma escadinha aqui. Então, você tem um poro maior, aí você tem um poro um pouco menor, aí depois um poro um pouco menor, até, né, o infinitesimal lá, né? O que vai acontecer? À medida que você for aplicando sucção, né, aplicando energia, você vai tirando água de um
dos poros, né? E aí continua aplicando e tirando mais água dos poros, mais água do poro, até, né, você aplicar uma energia relativamente alta que você tirou aqui, digamos, a água dos últimos poros, dos menores poros, ok? Vamos aqui para o nosso próximo slide, né? Aqui são resultados, né, de ensaios aqui do solo de Brasília, né? Compactado em diferentes condições. Então, por exemplo, aqui a gente tem no ramo seco, na umidade ótima, no ramo úmido, né? E dá para a gente observar algumas características. Por exemplo, no ramo seco, a gente vê que a diferença aqui, ó, entre os macro e microporos fica muito evidente, né? Dá para ver claramente aqui, como se fossem duas curvas, né? Não sei se vocês percebem, ó. Tem uma curva, né, aqui, e aí é como se tivesse outra curva. Eu vou até trocar de cor, vou botar de vermelho aqui, é como se tivesse outra curva, né? Que ela vem aqui, ó, tum, e só seca aqui embaixo, né? Então, isso aqui seria a curva dos macros poros, né? E essa aqui seria a curva do microporo, né? Quando a gente junta essas duas curvas, né, fica esse cenário. Uma coisa que eu queria também chamar a atenção de vocês, tá? Vou apagar aqui para poder chamar a atenção, tá? É que o nosso solo aqui de Brasília, ele tem sim um pouco de esterese, tá? Dá para ver aqui um pouquinho da esterese que existe nele, né? Quando a gente faz aqui a curva de secagem, né, e de umedecimento, tá bom? Fica bem claro aqui que a gente consegue pegar, digamos assim, essa esterese, né? Quando a gente compacta na ótima, né? Não sei se vocês estão percebendo essa diferença aqui, ó, é uma diminuída, né? Não tá mais tão, né? Não tem um degrau aqui. E quando a gente vai para o ramo úmido, né? Daria até para a gente dizer que isso aqui é unimodal, né? É como se quase a gente tivesse uma única curva aqui, tá bom? Em todos os casos a gente conseguiu observar o umedecimento, tá ok? Então a gente tem aqui um exemplo do solo, né? De Brasília, tá certo? Vamos embora, né? Isso aqui a gente já tinha visto, né? E é só uma possível explicação que o professor Simon Wheeler, né, lá da Universidade de Glasgow, eu não sei nem se foi ele realmente que fez isso, acho que o nome dele escreve assim, tá? Mas tô minhas dúvidas se é assim mesmo. O professor Simon Wheeler usa essa explicação aqui, né? Por que a gente tem esterese no solo, né? Por que quando vai não volta do mesmo jeito, né? E aí basta você imaginar o seguinte, imagina que você está, né, movimentando a gota nesse sentido, né? Se você estiver movimentando a gota nesse sentido aqui, né, e o solo estiver aqui, ó, né, então o solo está aqui recebendo a gota d'água, se você observar o ângulo de molhagem, né, quando você está movendo, né, a gota d'água nessa direção, o ângulo de molhagem, né, de adesão é esse. Por outro lado, né, se você estiver secando o solo, aqui, ó, né? Então você está tirando a água do solo nessa direção. Então, olha só que tirar a água do solo, o ângulo de adesão aqui, ó, é diferente, né? Então a gente tem um ângulo de adesão diferente quando a gente está empurrando a água e quando a gente está puxando a água. E isso é uma das explicações que existe na literatura para a diferença, né, no processo de secagem e molhagem. Pessoal, se eu não me engano, esse aqui é o último slide, tá? Eu vou até me certificar disso. É isso mesmo, esse aqui é o último slide. E aí eu vou explicar, isso aqui se chama equação de Wangen-Lutz, tá? E eu gostaria de explicar para vocês por que essa equação é tão boa, né? Existem outras equações? Existe a equação o Fredlin propôs algumas equações, o Gitirana aqui do Goiás também propôs algumas equações, tá? Que mais? Eu propus algumas equações, né? Eu tenho um modelo, eu tinha esquecido que eu tenho um modelo também, né? O Ivan, várias pessoas têm modelos para isso aí, tá certo? Agora, a do Wangen-Lutz tem uma vantagem fantástica. Qual é a vantagem que tem a do Wangen-Lutz? Ela tem significado físico, pessoal. Por quê? Vamos aqui para o meu quadro, né? Pessoal, quando a gente vai fazer um modelo, né? Principalmente, por exemplo, o modelo de curva de retenção, tá bom? Então, quando a gente vai fazer aqui um modelo da curva de retenção, ok? Então, vamos colocar aqui grau de saturação, tá certo? E sucção aqui, né? E aí imagina, né? Aqui é o 100%, né? Imagina que eu consegui aqui pegar um ponto aqui saturado, um ponto saturado, aí a partir daqui, na verdade, eu vou colocar aqui log da sucção, que é para a curva ficar bonita, né? Senão ela não fica tão bonitinha. Aí vamos imaginar que eu consegui obter uma curva assim, ó, bonita, né? Resultado assim, caprichado, né? Pessoal, se vocês forem no Excel, colocarem esses dados lá no Excel e pedirem para ele fazer um ajuste com um polinômio, né? Polinômio, sei lá, polinômio aí A, x, n, né? Mais b, xn menos 1,
mais, etc., provavelmente você vai conseguir um bom ajuste, tá? Qual é o problema de fazer o ajuste com um polinômio? É porque isso aqui não vai ter significado físico nenhum, tá bom? Então a gente não vai ter significado físico. Esses coeficientes aqui, ó, vão ser simplesmente coeficiente de ajuste para você. Ao passo, né, que quando a gente está fazendo, né, está utilizando o Wang-Nut, né, ele tem significado físico sim, tá? Ele tem um significado físico e um significado muito bom, tá bom? Existem outros modelos, né? Existe o modelo de Brooklyn Core também. Eu prefiro do Wang-Nut, então, mas vou explicar por quê, né? Vamos trazer a equação dele para cá, tá bom? Vamos levar a equação do Wang-Nut para lá, tá? A primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte: o M aqui, ó, né? Ele não é um parâmetro, é só uma forma de simplificar a escrita. Estão vendo aqui que M é igual a 1 menos 1 sobre N, né? Então não precisa se preocupar com o M, né? Vamos colocar a equação de Wang-Nut aqui. Na verdade, θ, né? Todo mundo já sabe, né? A gente já está quase no final da disciplina. θ nada mais é do que o grau de saturação versus a porosidade. Bom, se a gente mantiver a porosidade constante, esses dois gráficos, né, praticamente são os mesmos, né? Então, olha só que interessante, né? Vamos olhar para esse termo. Primeiro para esse termo aqui, ó. O que é esse termo aqui, ó? Né? Esse termo aqui, pessoal, é exatamente a diferença que eu tenho entre o valor saturado, né, que nesse caso aqui é 100%, mas no caso do θ seria a porosidade, né, o θsat nada mais é do que a porosidade, né, se você colocar 1 aqui, fica porosidade, né, e esse θ residual, né? Então, o que você está modelando, basicamente, é esse S aqui, né, sei lá, esse Z, você escolhe aí a letra que você quiser, tá bom? Aí, olha que interessante, vamos pegar, tá certo? N, né, maior do que 1. Tá bom? Qualquer valor de N maior do que 1. O que acontece com este produto aqui, ó? A vezes sucção. Tá bom? Se o A for pequeno, presta atenção, se o A, por exemplo, for 1, tá? Melhor, se o A for 0,1, tá bom? O que vai acontecer? Eu tenho uma soma, então eu estou colocando aqui valores de sucção, né? Então eu vou colocar aqui sucção igual a 1, sucção igual a 2, sucção igual a 3, sucção igual a 4, até chegar no sucção igual a 10, né? Multiplicado por 0,1. E isso aqui está somado com 1, ok? Então eu tenho aqui 0,1, né, vezes alguns valores somado com 1. Tá certo? Quando eu pegar 0,1 e multiplicar por 1, vai dar 0,1 mais 1. Isso aqui é aproximadamente igual a 1. Isso tem a mesma ordem de grandeza de 1. Então, o que significa? Significa que esse termo aqui de baixo, ó, é 1. Certo? Se a gente colocar 1 nesse termo de baixo, o que vai acontecer? Esse cara corta com esse. Então, eu tenho que o meu θ é igual a sat. Ou seja, quando o valor de A é pequeno, certo? Quando o valor de A é pequeno, né, eu tenho que ter valores de sucção alto para o denominador ter significância. Desculpa. Denominador. Tá certo? Ter significância. Bom? O que significa, então? Que se o A é muito pequeno, né, o valor de entrada de A, tá certo? Vai ser pequeno também, né? Por quê? Vai ser proporcional a ele, né? Por exemplo, se eu tiver aqui um valor, né? Imagina que o A aqui, ó, A, né, é igual a 10 a menos 4. Tá certo? Se eu colocar uma sucção de 100, isso aqui dá 0,1. Né? Continuo sem significância aqui no denominador, o denominador continua sendo 1, né? E praticamente tem um valor saturado. Então, o valor de A, controla a entrada de A. Tá? Então, quem controla o valor de entrada de A é o A. Quanto menor o A, maior o valor de entrada de A. Tá bom? De certa forma, você pode até dizer que o A, tá certo? Seria um bom indicativo de 1 sobre o valor de entrada de A. Tá?
o valor de entrada de A tem uma sigla que é AEV, né? Que é Air Entrance Value, tá bom? A mesma coisa vale para o contrário, né? Imagina que o A é muito grande, né? Então, imagina que você botou aqui um A gigantesco, né? Um A de 1000, né? Qualquer valor de sucção que você botar já tem significância. E quando tem significância, o que é que acontece? Né? Vai ser o θ, né? Dividido por um número. Se esse número for grande, presta atenção, se esse número for grande, muito grande, por exemplo, se esse número aqui for 1000, θ é um número menor do que 1, né? Então a diferença também vai ser menor do que 1. Se você pegar e dividir de 1000, o que é que vai acontecer? Vai ficar quase zero. Então a gente vai ficar só com esse cara aqui, ó. Né? Então quando a gente coloca um valor, né, alto de sucção, né, a gente está praticamente já desaturando o solo, né, secando o solo totalmente, tá bom? Então o A é basicamente o valor de entrada de A, né? Vamos só para uma última equação aqui. Vou pegar aqui novamente. Tá certo? Um último exercício mental aqui para vocês, que é o seguinte. Vamos pegar essa equação, né? Vamos tentar escrever ela, né? ou escrever. Eu vou chamar isso aqui, ó, de delta θ, tá bom? Então aqui fica θ é igual a θr mais, aí vamos lá, né? Delta θ, certo? Aí eu vou assumir aqui, ó, vou tirar o m da jogada, tá bom? Vou tirar o m da jogada, né? E aí fica assim, ó, fica delta θ, que multiplica, né? 1 mais A vezes S, certo? Elevado a N. Menos N, né? Não, é N mesmo, né? Não gostei disso aqui, não. Vamos deixar o M. Vamos deixar o M aqui. Aqui fica N e aqui fica menos M. Tá bom? Se a gente aplicar o logaritmo, né? Vamos imaginar que a gente vai aplicar o logaritmo aqui. Então vai ficar log, né? Do θ, certo? Log do θ. Aí fica aqui log do θ, né? Log do θ. Aí tem a soma aqui dessas coisas, tá bom? Aqui tem. Aí, só para finalizar o raciocínio, né? Não é tão simples assim. Mas só pensa, né? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um número elevado a n. O que significa isso, né? Significa que eu posso fazer aqui n log de x. Então, se você olhar para isso aqui como y, né? Y não, sei lá, z é igual a um n, que é a inclinação, vezes uma variável independente aqui, w qualquer, o n é a inclinação, ou pelo menos é um indício da inclinação dessa curva aqui, quando a gente está na escala log. Tá bom? Então, toda vez que você vê o n grande, né, vamos voltar aqui para o nosso slide, toda vez que você vê o n grande, o que é que significa o n grande? Tá bom? O n grande significa que você vai realizar o processo de dessaturação muito rápido, né? Então, ele faz isso. Por quê? É a inclinação. Quanto maior a inclinação, mais vertical vai ser. Um n pequeno, né, ele vai fazer isso aqui de uma maneira mais suave. Tá bom? Por isso, eu gosto tanto da curva de Wangen-Nusch. Todos os parâmetros têm um significado físico, né? O A é o valor de entrada de A, o N é esta inclinação, né? Ou seja, se a secagem, se o processo de secagem é mais rápido ou mais lento, né? O θ saturado e o θ residual, né, são mais fáceis ainda de serem interpretados. Então, por causa disso, eu e o meu grupo sempre usamos essa equação. Ela tem uma dificuldade que é exatamente calcular a derivada, né? A derivada dela, né, não é tão trivial, mas isso aqui você pode fazer, né? Hoje em dia a gente pode fazer isso no Maple, então não tem nenhum problema, tá certo? Então sempre a gente usa. Aqui para o solo de Brasília, o
o que a gente faz é usar o que a gente chama de multimodal, né? Então, a gente faz um somatório, né, dessa curva aqui, tá bom? Para vários modos, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre curva de retenção e eu me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Tchau!